E aí, amores, tudo bom? Preparado? Vamos para uma viagem maravilhosa. Falar sobre a nossa penúltima, né? Não é a última não, porque ainda tem a contemporânea, mas que ela foi muito importante também. Foi a única escola literária que após o romantismo consegue assim um destaque legal, tá? Até porque ela tem alguns padrões bem parecidos com o romantismo que a gente estudou, tá certo? Então o que acontece? A gente vai estudar agora o modernismo. O que foi o modernismo? A gente teve lá na Europa a vanguarda europeia, que aqui não aconteceu, nós não tivemos aqui. E aí a gente tem aqui o que a gente chama de pré-modernismo. Esse pré-modernismo fez com que a gente se reinventasse dentro da literatura e começasse a entender de fato os conceitos, o que a gente queria para a gente, né, de fato e de direito. E aí junta-se um grupo de literários, né? Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, eles juntam e fazem ali um processo de pré-modernismo, que não chegou a ser uma escola literária, mas foi o passo para que esse modernismo acontecesse. Então, enquanto lá em Portugal e na Europa estava tendo a vanguarda europeia, aqui a gente tem o pré-modernismo, que é o empurrão para o início do modernismo, quando começa o modernismo ganhar força na Europa. Só que aqui a gente teve o que a gente chama de Semana de Arte Moderna. Acontece em São Paulo essa Semana de Arte Moderna e faz com que todos os artistas de todas as esferas queiram projetar ali em São Paulo seus dons, né? E aí vai vir pintura, escultura, texto escrito, sarau. É uma semana muito rica, realmente de muita cultura e muita literatura. E essa Semana de Arte Moderna foi o pontapé para esse modernismo que a gente vai estudar agora. Esse modernismo. A gente começa lá em São Paulo, na Semana, né, de Arte Moderna, lá de São Paulo. E a gente começa percebendo, né, quão rico é a nossa cultura. Então, a gente inicia lá na Semana de Arte Moderna, vai ter uma semana todinha voltada para isso, que foi o pontapé inicial para esse modernismo. Então, surge aqui grandes nomes, e eu vou citar agora os grandes nomes e o que ele fez. A priori, eu disse a vocês que o modernismo foi o primeiro que ficou parecido com o romantismo. Por quê? Porque ele se dividiu também em 3 partes, tá? Nós vamos ter a geração de 22, que é da Semana de Arte Moderna até 30. Nós vamos ter a geração de 30, a fase de 30, tá certo? E nós vamos ter a fase de 45. Nessa primeira geração, da Semana de Arte Moderna, lá começa a surgir revistas como Orfeu, Presença, que vem lá de Fernando Pessoa para cá, essa troca, a escrita aqui, a escrita lá, tudo bem. Então, quando surge o modernismo, surgem com grandes nomes. Nós temos grandes nomes, a gente vai falar os principais aqui, tá? Então, a gente começa estudando um pouquinho Manuel Bandeira, que trouxe a poesia para dentro desse modernismo no nosso país, tá? E quem foi Manuel Bandeira? Foi esse cara aqui bonitinho, que ele traz um texto intitulado Os Sapos, que é um marco aqui no modernismo brasileiro. Teve assim uma grande repercussão, que eu até trouxe aqui para que vocês tenham uma noção, né, desse texto. Então, como é que ele fala? Ó, enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos sapos, a luz os deslumbra. Em rouco que a terra bem, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Verde como primem com meus hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos
que lhes dê a norma, reduzir os danos às formas e à forma. Chama sapataria, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra, o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brado um assomo, sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor do joalheiro. O bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, num peral profundo e solitário é, que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu da beira do rio. E aí, desse texto aqui, teve canção com isso, sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta a maninha, é porque tem frio. E aí, virou até cantiga de niná, tá? Então, assim, a gente vai perceber que ele teve um grande, como é que eu posso dizer? Foi um grande exemplo para o modernismo brasileiro. Até porque ele volta às rimas, à escansão, à forma metrificada que a gente havia perdido lá no pré-modernismo e na vanguarda europeia e que começa a voltar aqui. Então a gente vai perceber que ele escreve de uma forma muito interessante, ou com rima, como os sapos, ou como aqui, que foi um poema retirado de um jornal, de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 21 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, até as notícias de jornal, que isso foi a notícia da época que aconteceu, ele transformava em texto poético, literário. Então, Manuel Bandeira ele teve, de fato, uma força enorme dentro do nosso modernismo brasileiro. Agora a gente vai falar um pouquinho de Mário de Andrade. Quem foi Mário de Andrade? Ele foi um grande autor brasileiro. Ele, junto com Oswald de Andrade, escreveu vários textos muito importantes. Ele tinha uma forma de pensar muito interessante. E o grande clássico da literatura dele é Macunaíma, quando ele fala, né, de um herói bem diferente, principalmente das matas e aqui do nosso país. E é um herói que na realidade não é nem um herói, é um anti-herói, vamos dizer assim. Ele nasceu para ser herói, mas ele faz tanta coisa errada que se torna um anti-herói. Então, assim, Mário, ele trouxe muita expressividade, trouxe muita, como eu posso dizer a vocês, ele trouxe muita criatividade, vamos dizer assim. Foi uma pessoa de muita expressão e fez com que a literatura, nessa época aqui, ela ganhasse envoltos da mistura do correto e do errado, do certo e do errado, e do herói e do anti-herói, e que todo mundo tem esses dois lados, entende? Ninguém é de todo bom, não, também ninguém é de todo ruim, tá certo? Outra coisa que a gente vai ver é que ele tirava inspirações, ele também publicava como inspiração, e São Paulo sempre foi uma inspiração para Mário. E aí é que tem um texto bem interessante que ele diz assim: São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequina, traje de losango, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, algodão, São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Então, assim, eles tinham essa forma esplendorosa de falar do que gosta, do que ama, do que tem de importante para si,
e como eles conseguem ver o mundo de uma maneira mais diferente do que os demais que a gente viu até então. Oswald trabalhou tanto na prosa quanto na poesia, foi um grande autor nosso, ele era muito inteligente, ele era muito perspicaz e ele mostra de fato a maturidade poética que ele tem, porque ele escreve de várias maneiras, sabe? E ele escreve para criança, ele escreve para adolescente, ele escreve para adulto, ele escreve de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo muito espontânea e muito próxima a gente. Então a gente percebe que foi um autor que nos trouxe a rima, a prosa, a poesia, mas também trouxe a naturalidade de uma pessoa que gostava do que fazia, mas que tinha uma simplicidade no que fazia também, entende? E aí ele fez uma paródia do texto de Gonçalves Dias, falando sobre São Paulo, que era o grande amor da vida dele, era São Paulo. E aí ele faz essa paródia que foi bem conhecida, por sinal já saíram vários textos de Enem, de SSA, que é o Canto de Regresso à Pátria, que é justamente uma paráfrase ou uma paródia de Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores, minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, ele ficou conhecido pela sutileza e pelo amor que ele tinha no nosso país, mas pela forma simples que ele conseguia externar o que sentia. Outro grande autor que nós vamos falar um pouquinho na poesia é Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que falar de modernismo e não falar de Carlos Drummond não tem como, né? É praticamente missão impossível isso, visto que Carlos Drummond foi um grande poeta brasileiro. Ele tinha uma simplicidade na fala e ele conseguia vislumbrar o simples e traz aqui para esse modernismo algo que a gente muitas vezes não esperava, que é uma escansão com versos rimados e ao mesmo tempo tercetos, quartetos, quintetos que ele coloca aí nos seus poemas. Então aqui tem um poema de 7 faces que é dele, que é um poema muito também que cai muito no Enem, tá? Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua mais esse conhaque botam a gente comovido como um diabo. Então assim, ele vai trazendo para a gente uma forma sucinta, né, do que ele vai vendo. E aí, no modernismo, quando o pré-modernismo teve lá a Semana de Arte Moderna, uma coisa chamou muito a atenção, porque as mulheres começaram a se destacar muito, sabe? E uma delas foi uma pintora chamada Anita Malfatti, e que era uma forma da época, ela não saiu nas fotografias daquela Semana de Arte Moderna, mas as mulheres começam a ganhar assim, uma voz e vez muito grande aqui nesse modernismo, e uma delas é Cecília Meirelles, poetisa
ela tem poemas belíssimos, poesias belíssimas. Foi através dela, por ela, que o nome da minha filha se chama Cecília, em homenagem a ela, e uma das grandes mulheres da nossa literatura, da nossa poesia, de fato literária. Uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que lutou muito pelos seus desejos, que lutou muito por sua posição quanto mulher no momento que vivia. E ela, assim, ela era muito humilde, até ela não era soberba, entende? Com o que ela colocava. Então, dentre tantas mulheres que nós vamos ter, como Clarice Lispector, como Ruth Rocha, que vai estar lá também no finalzinho do modernismo, eu acho que Cecília, ela consegue englobar toda a força dessas mulheres que a gente que tem no nosso modernismo, né? E aqui, esse daqui é um dos textos mais bonitos dela, que é Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, assim, ela encontrava na forma de falar a sua essência, né? E a sua elegância. Ela era uma mulher muito elegante, era uma mulher muito inteligente, era uma mulher que sabia se colocar. E os poemas dela, as poesias dela, faz com que a gente reflita um pouquinho na essência da humanidade, no amor que a gente tem que ter pelo nosso irmão, pelas pessoas mais próximas. Então, assim, ela de fato é um exemplo muito importante para a nossa literatura modernista. Aqui traz outro texto dela, Traze-me, eu acho lindo também esse texto, Traze-me um pouco das sombras serenas, que as nuvens transportam por cima do dia. Um pouco da sombra apenas, vê que nem te pego alegria. Traze-me um pouco da alvura dos lugares que a noite sustenta no teu coração, a alvura apenas dos ares, vê que nem te peço ilusão. Traze-me um pouco a tua lembrança, aroma perdido, saudade de flor, vê que nem te digo esperança, vê nem sequer sonho e amor. E por último, não menos importante, o grande Vinícius de Moraes. Ele foi um grande nome da literatura modernista brasileira. Professora, só tem esses? Não, tem muitos outros, tá? Ariano Suassuna, muitos outros, mas esses são os principais, principalmente dentro da poesia brasileira. Vinícius, ele era um homem encantador, encantava a todos com quem conversava, mas ele tinha muito problema com ele mesmo, era depressivo, era uma pessoa que bebia muito, ele tinha muitos vícios, casou-se 7 vezes, ou seja, ele procurava a felicidade e não encontrava, mas ele é o grande mestre de várias canções brasileiras e de vários poemas muito bonitos brasileiros, né? E aí a gente trouxe alguns sonetos que os sonetos dele são conhecidos mundialmente, foi traduzidos em várias línguas, e eu acho que a grande maioria conhece os sonetos de Vinícius de Moraes. Então eu trouxe para vocês aqui 3 sonetos dele, para que a gente conheça um pouquinho. Esses sonetos sempre caem nos vestibulares, no Enem, ele sempre está ali marcando presença, e a gente vai ler um pouquinho. O soneto de separação é o primeiro. De repente o riso fez-me o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. De repente da calma fez-se o vento, dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e no momento imóvel fez o drama.
De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se faz amante, e de sozinho o que se faz contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Veja que todo o soneto é quarteto, quarteto, terceto, terceto. E ele é um dos únicos autores que traz o soneto para dentro do modernismo. Tem também o soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade, cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente, de te amar assim, muito e a miúde, e que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer, de amar mais do que pude. E por último, o grande soneto da fidelidade, que é conhecidíssimo. É um dos sonetos que mais cai nos vestibulares. Ele é um soneto belíssimo, para mim, um dos sonetos mais bonitos que tem, que é o da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes com teu zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada em vão momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, em seu pesar o seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer, do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Meus amores, que seja infinito enquanto dure sempre. O amor, o carinho, o respeito. E é isso que esses poetas nos ensinam, né? Como a literatura, ela nos faz ter uma visão mais ampla, né? Das belezas da vida. Então, nós temos sim poetas modernistas muito bons. Claro que nós temos aquele lado também do modernismo, que é um lado mais realista e menos poético, mas o modernismo ele trouxe para a gente uma forma diferente, de fato, de fazer uma literatura brasileira. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessas dicas. Afinal de contas, a gente passou um bom tempo vendo modernismo em sala de aula, né? Nós fomos a miúdo, e os vídeos da recuperação eles são curtinhos, não tem como a gente colocar todos os autores, mas deu para vocês terem uma noção desse modernismo e da importância desse modernismo, não só no mundo, como aqui também dentro do nosso país. Beijo grande para vocês, espero reencontrá-los muito em breve. Uma boa sorte aí, boa sorte não, sucesso. Sorte são para os fracos. Eu sei que vocês vão se dar super bem aí nas avaliações e a gente se encontra na próxima, se assim Deus permitir. Beijo para vocês.